Bem, boa noite a todos. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito da notificação e da interpelação judicial, porque na verdade é um procedimento simples que está regrado no artigo 726, 727 por aí do Código de Processo Civil, e que ele sofre alguma modificação na comparação do CPC de 73, porque lá nós falamos também do protesto. Mas, enfim, basicamente são ações de natureza jurídica processual voluntária, de jurisdição voluntária, em que em tese não demanda uma maior formação de contraditório. Nós temos aqui basicamente a intenção, né, de impedir o início ou a consumação de um negócio jurídico, não declara um efeito nulo, um negócio jurídico nulo ou ineficaz, né? Não tornam os bens do requerido, que é notificado ou interpelado, inalienáveis, não estabelecem presunção de fraude. Ou seja, eles meramente conseguem evitar que o requerido venha alegar a ignorância ou boa-fé, ou de que uma terceira pessoa venha alegar a ignorância ou boa-fé para concretizar um negócio jurídico. Então, quando a gente faz essa comunicação de intenção de vontade, a gente busca, por exemplo, comunicar o objeto da comunicação, da ciência do objeto da comunicação. A gente busca, por exemplo, interromper a prescrição. A gente busca, por exemplo, evitar a consumação da decadência. A gente busca pretender constituir o nosso devedor em mora, né, nas obrigações sem termo assinalado. Vocês se lembram quando vocês falaram lá nas obrigações que nós temos dois tipos de mora? Nós temos a mora ex re e a mora ex persona. Uma delas já vem com data pré-constituída, pré-determinada, para que a obrigação seja concretizada, seja prestada, e a outra não tem data. Então, esta que não tem data, presume-se desde logo que, não havendo data para exigir o cumprimento da obrigação, ela pode ser exigida desde pronto. Só que, se não tem data, também não há mora, porque a mora é a demora no cumprimento da obrigação. E a mora tem consequências inclusive de natureza patrimonial. Juros de mora, multa moratória, correção monetária, pode ter uma cláusula penal, isso tudo decorre da Constituição em mora. Então, muito embora a minha obrigação ela não tenha a priori uma data para ser executada, para que eu possa pretender que a parte adversa cumpra sua obrigação, eu preciso constituí-la em mora. E eu faço isso através ou da interpelação ou da notificação extrajudicial, tá bem? Eu quero citar para vocês aqui um conceito que o Marinoni, o Arend e o Mitidiero falam a respeito disso, que para mim são doutrinadores do processo civil excepcionais, tá? Dizem o seguinte: os protestos, as notificações e interpelações são instrumentos de comunicação da vontade, podendo fazer-se judicialmente ou não. Normalmente, essas medidas ostentam claro caráter de jurisdição voluntária, em que o judiciário é utilizado apenas como veículo para a manifestação da intenção do requerente. Então, o judiciário, segundo a dicção deles aqui, ele meramente serve para o campo de fazer a notificação. Tanto é que o judiciário sequer, né, a gente fica ainda discutindo muito doutrinariamente, se na notificação e na interpelação nós temos inclusive a formação do contraditório, né? Então, na verdade, nós não temos processualmente uma defesa, uma contestação, nós não temos nem sentença. Né? A gente vai ver mais adiante que, por não ter sentença, do efeito da notificação, não cabe sequer um evento de recurso a um duplo grau de jurisdição. E não havendo recurso, vocês estão carecas de saber que o sucedâneo recursal na ausência de recurso é o mandado de segurança. Para buscar impedir este mandado de segurança, tão somente os efeitos da sentença que porventura, da decisão jurisdicional porventura, que termina este procedimento de jurisdição voluntária. Então, eventualmente, porém, como se verá adiante, esses procedimentos podem assumir natureza contenciosa, impondo estabelecimento contraditório e efetiva análise judicial de mérito. Mas isso é a exceção da regra, porque nós não temos basicamente a partir daí. Dessas premissas, então, a gente tem conceitualmente que a notificação também se presta a declarar, em síntese, que é o ato pelo qual uma parte deseja declarar algo juridicamente relevante a outra parte, com quem mantém uma relação jurídica. Normalmente a gente está aqui diante de uma obrigação de fazer, então eu notifico alguém para que ele tenha uma determinada conduta, seja ela de fazer prestação ativa ou de se abster prestação negativa, né? Onde a parte declarante informa um prazo ou outro polo da relação sob pena de alguma sanção. Olha, tu tem um tempo X para desocupar a casa sob pena de. Então, por exemplo, eu tenho, quando eu pretendo
uma situação bem casual, um contrato de locação por prazo indeterminado. Se eu não tenho prazo, é indeterminado, eu posso, a partir daí, partir da premissa que no dia seguinte que eu pretender, eu posso pedir para que o inquilino saia do imóvel. Não, a lei de locações não permite isso. Eu preciso, enquanto proprietário, notificar o meu inquilino, dando-lhe um prazo, segundo a disposição legal, para que ele desocupe o imóvel e proceda na restituição da posse que este inquilino tem sobre o imóvel. Em não o fazendo no prazo concedido na notificação, bom, aí eu tenho a possibilidade de buscar uma tutela jurisdicional para, a partir daí, então, buscar a satisfação da minha expectativa de crédito. Igual, a mesma situação, tem um contrato de financiamento, um determinado estabelecimento bancário, o devedor não paga por si só, eu vou notificá-lo para que, se não purgar a mora, se não colocar em dia este financiamento, eu vou buscar, então, a satisfação da garantia, que pode ser um veículo dado em alienação fiduciária, pode ser um imóvel dado em alienação fiduciária, pode ser qualquer tipo de gravame ou ônus real que recaia sobre o bem que é a garantia deste mútuo, deste negócio jurídico. Em o fazendo, eu dou o prazo para que o devedor moroso, já em mora, purgue essa mora, sob pena de, não fazendo, eu buscar, então, a satisfação da expectativa de crédito. Por isso que o judiciário fala que a constituição moratória é condição sine qua non ao deferimento da tutela numa ação de busca e apreensão, porque sem ela não há mora, e não havendo mora, não há por que deferir a liminar. Por quê? Porque é um direito do devedor, e vocês já devem ter escutado isso várias vezes, é o direito do devedor efetuar o pagamento. Então, se ele não tem a possibilidade de purgar a mora, foi-lhe suprimido o direito de efetuar o pagamento. E ao ser efetuado essa supressão, nós estamos aí incorrendo numa ilegalidade na medida pretendida como liminar. Então, a concessão da liminar de busca e apreensão, por exemplo, lá na ação de busca e apreensão, ela necessita da constituição pré-moratória. Em não havendo, não há se falar em ação de busca e apreensão. Assim como não há se falar em ação de reintegração de posse, por exemplo, que a Caixa move numa ação quando há o inadimplemento de um mútuo habitacional. Se ela não constitui o devedor em mora através de uma notificação, não há se falar em mora, porque a mora não está constituída ao ponto de buscar a rescisão do negócio jurídico e, portanto, a busca da satisfação da expectativa de crédito, ou seja, a garantia, a execução da garantia do negócio jurídico. Já a interpelação, assim como a notificação, também se presta a declarar algo juridicamente relevante ao outro, polo da relação jurídica. Porém, na interpelação, a gente busca constituir a parte interpelada em mora, ou seja, se já houve inadimplemento obrigacional. Assim, tem-se que é uma ciência objetivando uma ação de interpelado. Então, eu estou interpelando alguém para que ele tenha uma determinada conduta, ou seja, para que ele, após essa notificação, ele possa, então, buscar aí cumprir a obrigação. Tá? São institutos da notificação, que está previsto no 726, e o da interpelação no 727. Diz o 726... Quem tiver interesse em manifestar formalmente sua vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante poderá notificar pessoas participantes da mesma relação jurídica para dar-lhe ciência do seu propósito. Também poderá o interessado interpelar o requerido no caso do artigo 726 para que faça ou deixe de fazer o requerente entenda ser de seu direito, ou seja, que busque então cumprir a medida. Exauridas e cumpridas essas medidas, tanto a notificação quanto a interpelação, nós então aqui podemos dizer que há a constituição formal da mora. Esses procedimentos, né, eles estão previstos, como eu falei, no 726 e no 727, tá? O parágrafo 2º do 726, ele fala o seguinte: aplica-se o disposto nessa seção no que couber ao protesto judicial. Ou seja, mesmo que a gente não tenha um procedimento de protesto judicial, a gente pode utilizar o protesto exatamente para esse tipo de notificação, para esse tipo de interpelação, desse tipo de conhecimento, tá? Que destina-se, portanto, o protesto a dar ciência a outra parte de que algum ato por ela praticado não é aprovado pela parte protestante. Por exemplo, em casos de necessário outorga uxória, cientificar o cônjuge que uma alienação não é aceita, portanto. Tá? O protesto, conceitualmente falando, pode ser direcionado essencialmente a 3 finalidades: prevenir a responsabilidade, promover a conservação de direito ou prover a ressalva de direito, portanto. Tá? Isso é muito importante também. O que difere o CPC de 2015 para o de 73?
basicamente o artigo 728, né? Que traz lá: o requerido será previamente ouvido antes do deferimento da notificação ou do respectivo edital. Nós não tínhamos a possibilidade de ouvir o notificado anteriormente. Agora nós temos aqui a possibilidade de ouvi-lo, né? Ouvi-lo até para que ele possa apresentar uma eventual manifestação, que a gente conhece extrajudicialmente pela contranotificação. Se houver suspeita de que o requerente, por meio de notificação do edital, pretende alcançar o fim ilícito, ou se tiver sido requerida a averbação de notificação em registro público, né? Porque eu posso averbar a notificação junto a um registro imobiliário, por exemplo, dando ciência a quem quer que seja de que existe uma determinada conduta. Por exemplo, se um determinado morador de um condomínio, desculpem, de um condomínio residencial não cumpre os deveres para com este condomínio, não paga a taxa de condomínio, enfim, o que compete ao condomínio pessoa jurídica? Notificar todo mundo de que aquele imóvel, de que aquela unidade habitacional, ela se encontra em débito com o condomínio e que para eventual alienação daquela unidade deverão ser cumpridas as obrigações propter rem, ou seja, aquelas dívidas que são geradas em decorrência do direito real de propriedade. Em havendo isso, vai averbar lá na matrícula do imóvel e quem comprar diz: olha, eu comprei e não sabia. Não, sabe sim, porque a notificação está contida lá. Então, desculpem, a gente vai fazer esta notificação, notifica todo mundo, genérica, não é direcionada, é a quem quer que seja, e a partir daí, então, nós damos conhecimento a todo mundo que aquele imóvel tem uma dívida e que eventual alienação deverá cumprir, deverá dar ciência a todo mundo que a venda daquele bem deverá cumprir esta obrigação, esta dívida com o imóvel propriamente. Então, o novo diploma, ainda que de maneira precária estabeleça um contraditório, ele oportuniza que a gente tenha ali, o que nós não tínhamos no CPC de 73, a formação de um contraditório, a formação de pelo menos um indício contraditório, que na verdade, se a gente analisar tecnicamente, não há, porque não há contestação. O contraditório se estabelece quando eu tenho a possibilidade de que a parte vá produzir a sua defesa, apresentar as suas versões, sob pena de, em não o fazendo, estabelecer-se uma verdade, ainda que fictícia, ainda que meramente presuntiva, a respeito daquela situação fática. Aqui não. Aqui, se o réu não quiser, se o demandado não quiser contra-notificar, não vai acontecer nada com ele. Não tem pena no processo propriamente de ditação, não vai ser julgada procedente. Entenderam? Então, a diferença que a gente encontra aqui é meramente tão somente para colocar versões aos fatos, mas não tem pena do processo em si propriamente dito, tá? Então, a gente meramente pode dizer aqui que o juiz, na verdade, faz uma gestão dos interesses privados. Nada mais do que isso, tá certo? A gente tem debatido muito na doutrina acerca da obrigatoriedade da utilização desses procedimentos especiais, notificação e interpelação, para que seja alcançado o fim objetivado pela parte. Na verdade, como eu disse para vocês, algumas delas são necessárias sim. Né? O mero inadimplemento de uma obrigação, o mero inadimplemento de uma prestação do consórcio, uma prestação do financiamento, ele gera a dívida daquela prestação. Ele não tem por si só o condão, o atraso daquela prestação de romper o negócio jurídico. Qual é a diferença? Bom, se eu tenho uma prestação em atraso, aquela prestação ela pode ser paga pagando os juros, a correção monetária, a multa, enfim, e botei o contrato em dia. A isso eu chamei purgação da mora, correto? Agora, este atraso da prestação por si só não dá direito ao credor fiduciário que ele vá se socorrer de uma tutela jurisdicional para buscar a garantia da sua satisfação, da sua expectativa de crédito. Para isso, ele precisa romper o vínculo jurídico obrigacional, porque só rompendo o vínculo jurídico obrigacional, o contrato que dá origem àquela prestação, só rompendo aquilo é que nós vamos, a partir daí, buscar, portanto, a garantia real, ou seja, buscar o patrimônio que garante aquele negócio jurídico como um todo. Se não fizer essa notificação, a gente não vai entrar no negócio jurídico contratual para buscar a satisfação da garantia real propriamente dita. Mas, professor, isso pode me causar algum problema? Evidente que pode, porque veja bem, se vocês forem lá na teoria obrigacional, vocês vão ver que boa parte da doutrina, até daqui a pouco uma leitura interessante para vocês, fala lá do pagamento significativo, ou seja, do pagamento de cota parte substancial significativa. O que quer dizer com isso? Imagina a seguinte situação, o cara tem lá um financiamento de 60 parcelas.
pagou 53, 56, 57, faltam 3 parcelas para ele terminar o financiamento e ele se atrasou. Vocês acham justo que possa essa parte buscar a constituição em mora, a partir daí a ruptura do negócio jurídico e buscar a satisfação da expectativa do negócio, da garantia real, buscar a busca e apreensão do carro por conta de 3 parcelas? Não parece. Então nós estamos aí diante de uma construção doutrinária que ela impede exatamente isso, que é a teoria do pagamento substancial. Ou seja, se já há o pagamento substancial, e não há um critério objetivo para isso, é um critério bastante subjetivo, se já há um pagamento substancial, o juiz concede à parte, pode considerar a parte a possibilidade dela purgar a mora sem que isso represente a ruptura do negócio jurídico como um todo. Princípio da continuidade dos contratos. Está lá, o professor Francisco falou isso para vocês, quando falou da teoria contratual, o princípio da continuidade dos contratos. Os contratos precisam ser mantidos, porque os contratos geram economia. Ao gerar economia, fomentam a vida em sociedade. Então não é por qualquer razão que a gente vai romper os contratos. Isso é uma consequência excepcional à regra. Não é regra. Atrasou, tem que possibilitar a purgação da mora. E a notificação e a interpelação vem trabalhar exatamente neste sentido, portanto, tá? Ela pode se dar, se extrajudicial, por correio, AR postal, pode se dar por medida de publicação. A medida editalícia, ela é uma situação excepcional. Ainda hoje de tarde eu me manifestava na Procuradoria-Geral do município exatamente a respeito disso, que as notificações que o órgão administrativo tem a mania de fazer através de editais, está errado. A notificação ela tem que ser pessoal. A citação, a intimação, a interpelação, o protesto, eles só podem se dar por meio editalício quando esgotadas as possibilidades de fazer de maneira pessoal. Esgotadas, bom, aí eu posso ir para o edital. Fora isso, eu tenho que cumprir ela pessoalmente. Então, isso é uma mania que a gente cria por uma praticidade. Não, não é essa a regra é pessoal, tá certo? Então, quando se busca pretender exatamente dar conhecimento, a gente vai lançar mão destas situações. O procedimento da notificação, interpelação e também do protesto não oferece maior dificuldade, está lá no 728, 729, né, que encara ali basicamente tudo o que precisa, tá certo? A parte pode se insurgir quanto a isso? Pode, ela pode contra-notificar, enfim, tudo mais, só que na verdade, como eu disse, não tem resultado prático nenhum, porque não tem obrigação de defesa, não havendo obrigação de defesa não gera confissão, e a partir da decisão que defere ou indefere finalmente a notificação, a gente tem então somente uma decisão, um ato jurisdicional que sequer tem natureza jurídica sentencial e que, portanto, não desafia recurso, tá bem? Estou colocando material para vocês lá, para vocês terem uma leitura mais aprofundada deste instrumento, que é a notificação e a interpelação judicial e extrajudicial. Até semana que vem, gente. Um abraço.